Igreja, vocês vão me ver muito aqui ainda. Mas eu queria que vocês não colocassem expectativas sobre a minha vida. Coloquem a sua expectativa nele, que pode usar a minha vida para falar com você. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis 22, a partir do versículo 1. 2 Reis 22, a partir do versículo 1. Amém? Como eu já disse para vocês, a minha versão é diferente. Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida, e era filho de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Agora abra comigo em 2 Reis 23, 25. Ainda está falando de Josias. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Amém? Glória a Deus. Antes de falar sobre o rei Josias, o rei menino, pode se assentar, igreja? O rei menino, eu queria ler com vocês a história da genealogia do rei Josias. O rei Josias teve como avô o rei Manassés e como pai o rei Amon. Nós vamos ler em 2 Reis 21, 1, sobre o rei Manassés. 2 Reis 21, a partir do versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efziba. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos de Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste a deusa Aserá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus e 2 átrios da casa do Senhor. Queimou o seu próprio filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, que significa médium, vidente. Tratava com médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pegou a imagem, a escultura da deusa Será, que ele tinha feito, e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor havia dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei a seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo o que tenho mandado conforme a lei de Moisés, meu servo, lhe ordenou. Eles, porém, não ouviram,
Manassés, de tal modo, levou-as a andar errante, que fizeram pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos filhos de Israel. Esse era o avô do rei Josias. Agora eu quero ler com vocês sobre o pai do rei Josias, o rei Amon. Está lá em 2 Reis 21, versículo 19. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete, e era filha de Arus, de Jotibá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés. Andou em todo o caminho que o pai dele tinha andado. Serviu os ídolos que o seu pai havia servido e os adorou. Assim ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Mais abaixo diz que os oficiais do rei Amon armaram uma cilada para ele e o mataram quando ele tinha 24 anos. Ele reinou 2 anos em Jerusalém. Essa é a história do rei Josias, dos seus antepassados. Quando o pai dele morre, ele assume o lugar de seu pai, com 8 anos de idade. Todo mundo aqui já teve 8 anos, né? Menos a Helena e a Cecília. O que a gente fazia quando tinha 8 anos? Brincava na rua, tinha o tampão do dedo arrancado, os cotovelos ralados, piolho, nariz escorrendo. Era isso que a gente tinha com 8 anos. Com 8 anos, ninguém tem capacidade de fazer escolhas que determinam futuros de uma nação, de uma família. Ninguém. Aqui nós temos a Rafa com 6, a minha Rafa com 7, o Miguel com 8 e o Davi com 9. Se juntar eles não tomam uma decisão sábia, porque eles precisam ser influenciados por alguém. E é aqui que eu quero entrar com vocês. No versículo 22, a mãe dele se chamava Jedida, a mãe do rei Amós. Não há na Bíblia nenhuma outra passagem que fale dela. E não há mais nada, além dessas palavras, que ela era filha de Adidas de Boscate. Não há mais nada que se fale sobre a mãe do rei Josias. Mas existem situações que a gente não precisa ser estudioso, sábio, ter feito faculdade para imaginar. Alguém aqui, por um acaso, conhece alguma bailarina profissional que viaja fora, que se apresenta em teatros internacionais, que tem o seu nome famoso? Alguém conhece? Eu também não. Mas a gente sabe, mesmo sem conhecer, que uma bailarina profissional, ela abre mão da convivência com a sua família, ela abre mão de estar em vários lugares, ela abre mão do seu tempo, ela abre mão até de comer coisas que ela gostaria, para que a profissão dela seja boa, ela seja bem sucedida naquilo que ela faz. A gente sabe que uma bailarina precisa ser linda, simpática, magra e que os seus pés são cheios de machucado. É ou não é? Jedida era mãe, ela era mãe do rei Josias. E eu fui pesquisar sobre Jedida. Nós lemos que o pai do rei Josias morreu com 24 anos. Ele já tinha Josias com 8 anos. Isso significa que quando Josias nasceu, ele tinha 16. Geralmente, não é regra, mas a mulher ou ela tem a mesma idade ou ela é pouca coisa mais nova que o seu marido. Estou certo ou estou errada? Então eu acredito que Jedida casou com 15, 14,
13 anos. Ela era uma criança quando ela se casou. E nós sabemos que nesse tempo, e há não muito tempo atrás, os casamentos eram feitos por conveniência, para unir reinos, para fazer com que riquezas aumentassem. E eu acho que com ela não foi diferente. Nós também lemos aqui que Amós, pai de Josias, marido de Jedida, era mau, igual ao seu sogro, seu pai. Vocês acham que essa mulher vivia bem? Que ela era bem tratada? Você acha que o marido dela chegava e falava: bom dia, meu amor, tudo bem? Não. O sogro dela queimou o próprio filho em sacrifício a um Deus. O que ele não fazia com ela? O que o marido dela não fazia com ela? Eu acredito, não está escrito na Bíblia, que como mãe, ela exercia uma influência gigantesca na vida do filho. Que mãe aqui que não exerce influência na vida do filho? Que pai aqui que não exerce influência? Eu vou falar lá de casa. O Júnior, ele tem uma mania de que qualquer lugar, qualquer hora do dia, para qualquer pessoa, em qualquer lugar, aonde ele vai, quando é hora dele ir embora, ele fala: tchau, obrigado, bom trabalho. Se ele passar na portaria nossa, do nosso condomínio, 70 vezes, as 70 vezes ele vai olhar para o porteiro e ele vai falar: obrigado, bom trabalho. O porteiro só está ali porque a cancela abre por causa do sensor que eu tenho no carro, mas ele olha para o porteiro e ele fala: obrigado, bom trabalho. O dia que eu fui votar, a Rafaela entrou comigo na sala. Na hora de pegar meu comprovante, ela que pegou para mim. Ela olhou para a mesária e falou: obrigado, bom trabalho. Ela olhou para a outra: obrigado, bom trabalho. Na porta, ela olhou para a moça que estava na porta: obrigado, bom trabalho. Eu falei: por que você fez isso? Eu já sabia a resposta, mas eu queria ouvir. Por que você fez isso? Porque o meu pai faz. Nós exercemos influência nas pessoas que estão ao nosso redor, seja ela boa ou seja ela má. Eu tenho certeza absoluta que o rei Josias viu a mãe dele várias vezes com seus joelhos dobrados, orando ao Deus dos seus antepassados. Porque se vocês não sabem, Josias, Amós, Jedida, Manassés, eles são os descendentes do povo que saiu do Egito, que Moisés tirou do Egito. Todos eles ouviram falar do Senhor. Nenhum deles eram assim: não, nunca ouvi falar. Todos eles já ouviram falar do Senhor em algum momento. Josias perdeu o pai, Josias perdeu o avô, que eram influências na vida dele. Quem sobrou? A sua mãe. Quando ele assume o seu reinado, a Bíblia não fala nada mais sobre o rei Josias. Só fala que quando ele tinha 8 anos, ele começou a reinar. Igreja, eu tenho certeza que a influência da mãe dele fez com que ele se tornasse o melhor rei que Jerusalém já teve. E eu quero falar com vocês hoje sobre o que é ser influente. Abra comigo em Mateus 14, 8. Mateus 14, 8. Este prometeu com juramento dar a ela o que ela pedisse. Então ela, instigada, influenciada por sua mãe, disse: dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei Herodes tinha um relacionamento com a mulher do seu irmão,
Herodias. Ele deu uma festa, e nessa festa, a endemoniada da filha dela dança para ele. E ele, vendo aquela dança, disse para ela: o que você me pedir eu te dou. E ela, influenciada pela sua mãe, pede a cabeça de João Batista. Igreja, a influência que nós geramos sobre as pessoas que estão ao nosso redor é muito mais do que a gente pensa. Nós estamos aqui dentro da igreja e lá fora as pessoas estão olhando para nós, esperando o que nós temos para oferecer a elas. As pessoas, em Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. As pessoas lá fora estão esperando a nossa atitude diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das lutas. As pessoas lá fora serão influenciadas diretamente por tudo o que nós estamos fazendo. E eu queria te fazer uma pergunta muito séria nessa noite. Que tipo de influenciador você tem sido? O que as pessoas que estão ao seu lado têm visto em você? O que as pessoas que estão ao seu lado têm ouvido da sua boca? Quais atitudes você tem demonstrado na frente das pessoas? Igreja, eu gosto muito de vir aqui na frente e falar assim: Jesus te ama, Ele tem um plano, Ele perdoa os seus pecados. Eu amo falar isso, porque isso é o que eu vivo. Eu não mereço, mas Ele me ama. Eu não mereço, mas Ele me perdoa. Só que o amor sem a correção não vale de nada. Você já viu uma criança no shopping mimada? Todo mundo passa, olha e fala: meu Deus. Amor sem correção. Nós precisamos urgentemente ser corrigidos. Nós precisamos urgentemente ser colocados no caminho certo. A semana passada, quando eu li essa palavra, eu estava lendo sobre o rei Manassés, e eu fiquei horrorizada, apesar de já ter lido várias outras vezes. Igreja, o rei Manassés adorava nuvens, adorava as estrelas, adorava o sol. Ele sacrificou o seu filho a um Deus. E na hora que eu li aquilo, eu falei: Senhor, que horror. Na hora, o Espírito Santo falou para mim: não é diferente de hoje. Não é diferente das pessoas que estão dentro das igrejas, que não saem de casa sem ler o seu signo, o seu horóscopo, que fazem mapa astral, não sacrificam o seu filho, mas deixa ele aí para o YouTube cuidar. Igreja, Jesus está voltando, e a gente está lendo o signo. Jesus está voltando, e a gente está preocupado com o ascendente não sei aonde, com o transcendente não sei do que eu nem entendo disso, e nem quero entender, porque não vai acrescentar um segundo na minha vida. Que Deus que você serve, que você precisa consultar o teu signo. Que Deus que você serve, que você precisa olhar o seu horóscopo.
Nós estamos vivendo os últimos dias. Abra comigo, 2 Timóteo 3, 1. 2 Timóteo 3, 1. O título daqui para mim, desse texto é assim: os males e as corrupções dos últimos dias. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos, ouça bem, serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também deles. Você ouviu aqui alguma coisa que você não tem visto nesses dias? Existem egoístas, traidores, avarentos, caluniadores nesses dias? Nós estamos vivendo o quê? Os últimos dias. E a gente está preocupado com o Deus Sol. E a gente sai na rua e não consegue deixar o carro, dar passagem para o carro do nosso lado. E a gente chega no nosso trabalho falando mal do nosso chefe, do nosso gerente, reclamando do salário. Que tipo de influência você tem exercido nas pessoas que estão ao teu redor? Elas olham para você hoje e elas vão falar assim: eu quero ir na igreja desse cara. Ou elas vão olhar para você hoje e vai falar assim: o que esse cara vai fazer na igreja? Está na hora de nós despertarmos. Deus é amor. Deus é. Deus é Pai. Deus é. Mas Deus é justiça. E Ele não é bobo. Não queira enganar Deus, igreja. Não queira fazer como o rei Amon. Não queira fazer como o rei Manassés. Não queira fazer como os outros reis que tiveram antes deles. Se corrija, se conserte, entregue a tua vida de verdade ao teu Deus. Seja justo, seja íntegro, faça a diferença onde você está. Eu estou falando isso para vocês, igreja, não porque eu sou melhor, mas porque Deus tem cobrado isso de mim. Deus tem olhado para mim e perguntado: que influência você tem sido na vida das tuas filhas, na vida do teu marido, na vida da tua igreja? Que tipo de influência você tem exercido sobre aqueles que te seguem? Chegou a hora dos crentes de verdade se posicionarem e tomarem o lugar que é deles, o lugar de filhos. Todo pai que ama corrige o seu filho. Se você tem precisado de correção, peça para que o Senhor te mostre: Deus, eu acho que eu estou fazendo certo, mas se o Senhor acha que eu preciso ser corrigido, me corrige, rápido, antes que o Senhor volte e eu fique. Ser crente não é só vir na igreja de domingo, igreja. Ser crente não é só postar um versículo na segunda-feira. Ser crente é muito mais, vai muito além. O que as pessoas ao teu redor pensam a teu respeito? Que tipo de palavras que sai da tua boca? Que tipo de atitudes você tem na frente das pessoas que não conhecem a Jesus? É muito sério. Isso tudo é muito sério. Depois dos 18 anos do rei Josias, a Bíblia fala que ele reparou o templo, que os pais, o pai, o avô, o bisavô,
os antepassados destruíram. A Bíblia fala que os oficiais dele encontraram o livro da lei de Moisés. Ele pegou aquele livro, ele leu, ele entendeu, ele rasgou as suas vestes, ele se arrependeu, ele fez uma aliança com o Senhor, e ele colocou toda aquela nação para fazer aquela aliança, que eles cumpririam o que estava escrito na lei de Moisés, e que eles serviriam ao Senhor. Josias não foi influenciado nem pelo pai e nem pelo avô. Josias, ele teve a influência daquela que conhecia o Senhor a quem ela servia. A influência, o exemplo é algo muito sério. Eu lembro quando eu era jovem, eu não sei o nome da banda, não me lembro. Se eu ficar pensando eu vou lembrar. Mas eu ouvi uma música que falava assim: o que você faz quando não tem ninguém vendo? O que você faz quando não tem ninguém vendo? E quando a criação aguarda a manifestação da glória dele na tua vida, o que você faz? O que você tem feito? Aleluia, Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 5:13. Mateus 5:13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Se não se pode esconder uma cidade situada de um alto monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas em um lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Nós somos sal, nós somos luz. Se nós não temos sabor, para que nós servimos? Se a nossa luz não clareia as trevas, para que nós servimos? Ser influência e ser exemplo vai além do nosso achismo. Ai, mas eu acho que eu devia ter falado, mas eu acho que eu devia ter dado troco, mas eu acho que ela merece. Igreja, nós não somos Deus. Você não é Deus. Você não acha nada. Eu não acho nada. Eu tenho que cumprir o que Ele diz que eu sou. Se Ele diz que eu sou sal, eu tenho que vir, eu tenho que trazer sabor, eu tenho que mudar a vida. Se Ele diz que eu sou luz, eu tenho que vir, eu tenho que tirar a escuridão onde há trevas. Desempenhe o seu papel como filho de Deus. Desempenhe a função para o qual Ele te chamou. Mas eu não oro, mas eu não prego, mas eu não sou pastora. Não interessa. Seja luz e seja sal aonde Ele te colocou. Faça a diferença aonde você foi plantado. O que faz você ser diferente dos que estão na igreja e dos que estão em qualquer outro lugar? O que faz você ser diferente, igreja? Pergunte isso para você nessa noite. Qual é o meu diferencial? O que me diferencia daqueles que fazem coisas piores? O que me diferencia daquele que diz que não ama Jesus? O que me diferencia daqueles que nunca vieram na igreja, que não conhecem a palavra?
Que diferença eu tenho do incrédulo? O Senhor, nesta noite, quer que você tenha consciência do teu papel como filho de Deus. O Senhor, nesta noite, quer que você se chacoalhe aí dentro de você e fale: toma jeito, toma vergonha na cara, muda de vida, muda de atitude, muda as palavras. Como que você quer ser próspero? Como você quer ser abençoado? Como que você quer ter uma casa nova? Como que você quer ser um bom profissional? Se no domingo à noite você vem na igreja e amanhã cedo você lê seu horóscopo. Fala para mim. A gente tem que parar de ser criança, de ser imaturo, de ser infantil, de achar que o Senhor, ai que bonitinho meu filhinho, olha lá, foi na igreja hoje. Ah, gente, você acha que o Senhor é assim, que a gente faz Deus de bobo? Ou você acha que o Senhor não está olhando lá de cima e está falando: acorda, desperta, muda? Quando você vai acordar? Quando você vai ouvir o que eu estou te dizendo? A gente precisa parar de querer enganar a Deus, parar de querer enganar as pessoas, de querer enganar o marido, a mulher, o pai, a mãe. O Senhor, Ele examina o nosso coração. Não há nada que possa ser escondido dele. O Salmo 139 diz que a gente pode estar na mais alta montanha, no mais profundo mar, Ele sabe. Não adianta você querer fazer de conta, viver um faz de conta, um conto de fadas, uma vida que não existe. Jesus está voltando. Você acha que você é o alecrim dourado e quando Ele voltar, ai que lindo, vamos? Só porque você vem de domingo na igreja? Ele está na porta, Ele bate, Ele te chama, Ele nos dá uma oportunidade nova todos os dias. Todos os dias. Se você acordou, se você está respirando, você tem uma chance nova. O que você faz? Tudo igual. Nós não somos mais crianças. Nós não precisamos mais de leitinho, de colo. Nós precisamos da verdade gravada no nosso coração. Gedida, a mãe de Josias, mostrou para ele que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena deixar para trás os ídolos, as imagens, a feitiçaria, o sacrifício aos deuses e servir aquele que é maior que todos. Vale a pena, igreja, fazer o que é certo, fazer o que é correto, usar as palavras certas, tratar as pessoas com amor. Vale a pena abrir mão daquilo que a gente gosta para fazer aquilo que Ele pede. Vale a pena. Vale a pena andar pelo caminho que Ele preparou. Vale a pena carregar a cruz e segui-lo. Vale a pena. O que eu li em Apocalipse 21 no começo do culto? Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais luto. É isso que Ele tem preparado para nós. Novos céus e nova terra. E aí você vai trocar tudo isso, porque você acha que você é a última Coca-Cola do deserto. Aí você vai trocar Deus por coisas. Você vai trocar Deus por lugares, por pessoas. Ele quer
a primazia da tua vida. Ele quer o primeiro lugar. Ele quer você por completo, por inteiro. Deus não aceita metades. Não se pode servir a dois senhores. Ele quer você por inteiro. Se posicione. Abra a tua mente. Eu falo sempre para a Manu que tem coisas que a gente tem que usar inteligência. Seja inteligente. Sirva ao Senhor com inteligência. Amém? Se coloque de pé. Grupo de louvor. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos nessa hora. Como diz o versículo que todo domingo de ceia nós lemos: examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de você agora. Vê se há dentro de você aquilo que não pertence ao Senhor. Peça para que Ele arranque, para que Ele tire, para que Ele abra os teus olhos. Amém? A Bíblia fala em 2 Reis 23, 21, que o rei Josias restabeleceu a Páscoa no reinado dele. Há mais de 200 anos a Páscoa não era celebrada. O que é a Páscoa, igreja? A Páscoa é quando o povo saiu do Egito, foram livres. O rei Josias trouxe de volta para esse povo aqui esperança, paz. O rei Josias entendeu que o povo não precisava de sacrifícios e ofertas. O povo precisava de adoração. O rei Josias entendeu que não eram coisas, era ele. Por isso que ele foi considerado o melhor rei que Jerusalém já teve. Não existe nem antes nem depois um rei como o rei Josias. A nossa vida não é sobre coisas, sobre pessoas, sobre lugares, sobre conquistas, sobre bens. A nossa vida é sobre Ele. É tudo sobre Ele. É o que nós somos dEle. É o que nós temos dEle. É o que nós damos para Ele. Abra comigo a sua Bíblia. Efésios 5. Efésios 5, a partir do versículo 3. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Não se deixe enganar por palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram, o que está escrito ali? Trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar, mas
Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tomem cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre em graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Se você tem dormido, desperte. Seja luz, seja sal, seja uma influenciadora de Cristo aonde você estiver. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém, glória a Deus, que palavra, né? Que bênção. Nem vou acrescentar nada porque não precisa, amém?